Fala pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é sobre remessas, tributação no estado de Goiás, para as empresas do regime normal. E essas tributações, algumas delas, em sua boa parte, são a nível nacional. Então, para você que é de outro estado, fique ligado nesse vídeo que você vai conhecer muito sobre as operações e em relação aos benefícios fiscais. Meu nome é Franciele e eu faço parte da Domina Compliance Treinamentos. Vamos lá? Nós vamos estar falando de 21 operações de remessas. Lembrando que, dentre todas essas remessas que eu vou estar falando, a remessa em bonificação vai ter uma alteração do CFOP a partir de 4 de 2023. Mas, por enquanto, a gente segue usando o CFOP que sempre foi, 5910, 6910. Então, nós vamos estar falando de uma por uma, lembrando que quando a gente está falando de remessa, geralmente é o segundo dígito do CFOP. Então, você tem lá o primeiro dígito, o segundo determina aquela operação, se é uma remessa ou não. E na maior parte das operações de remessa, você vai ter como dígito padrão o 9 como segundo dígito. E nós vamos falar um pouquinho de cada um dessas 21 operações. Lembrando que em relação às empresas do Simples Nacional, por que nós vamos falar das empresas do regime normal e não do Simples? Porque as empresas do Simples Nacional, elas não sofrem tributação das remessas, né? Porque as remessas não são faturamento, não são receita. Nós vamos falar de um CFOP que é o 5922, que é o Simples Faturamento. Esse sim vai ser tributado no Simples Nacional. Mas as demais operações que a gente vai tratar aqui são remessas que não configuram receita, faturamento para a empresa do Simples Nacional. Então, elas não devem ser tributadas. Por isso que o nosso foco aqui é falar sobre empresas do regime normal de tributação, porque essas empresas, elas têm que seguir a legislação do seu estado em relação à apuração do CMS. Então, posto isso, vamos lá? Primeira operação que eu quero falar com vocês é a remessa para industrialização por encomenda. É aquela operação que a indústria terceiriza o seu processo produtivo, seja parte dele ou um todo, né? Então, nessa operação, no estado de Goiás, você tem não incidência do ICMS, desde que o retorno desse produto industrializado ou não se faça em 270 dias e a isenção se ele se fizer o retorno até 360 dias. Então, o que eu quero que vocês observem aqui é a descrição da operação. Na operação interna, você tem não incidência e na operação interestadual, você tem isenção. E o que isso vai mudar em relação à emissão do documento fiscal? Vai mudar em relação ao CST. Quando você fala que uma mercadoria tem não incidência do ICMS, é porque ela é não tributada. Então, você vai usar o CST 41. Quando você fala que a mercadoria é isenta, você vai usar o CST 40. Então, é muito importante você entender na sua legislação qual é a descrição daquele benefício fiscal. Tem estados que trabalham com a suspensão, CST 50. Então, nesse caso, sempre observe na sua legislação o que está falando. Aqui no estado de Goiás, a mesma operação interna é não incidência e interestadual é isenta. E aí o CST muda. E um detalhe que a gente vai ter que dar uma parada para explicar em relação à operação de remessa para industrialização é em relação à saída de sucata, produto primário de origem animal, vegetal e mineral. Esses produtos, eles não gozam de isenção nas operações interestaduais. Então, quando que o Estado vai poder utilizar esse benefício fiscal nessas remessas, desses produtos? Quando o seu Estado firmar protocolo com o Estado de destino. Para que você aplique a isenção da remessa de produto para industrialização de origem animal, vegetal, mineral ou sucata, o seu Estado precisa de ter um protocolo que determina e que permite essa isenção. Aqui no estado de Goiás, a gente tem alguns protocolos que determinam aí essa isenção, mas eles são para estados específicos, tá? E aí você vai ter que ver na sua legislação quais são esses estados que o seu estado tem, de acordo com o protocolo. Então, lembrando sempre, operação interestadual. E a remessa para industrialização, ela tem ali um prazo. Então, sempre lembrando que quando a gente está falando de remessa, a maioria das operações vão ter prazos determinados. Remessa para venda fora do estabelecimento, muito comum, né? O vendedor, ele faz a venda de porta em porta, então ele leva aquela mercadoria, né, dentro do veículo próprio ou o veículo da empresa, desde que, né, ele seja funcionário aí da empresa, registrado
toda a documentação que comprove numa barreira que ele tem um vínculo, né, daquela empresa, ou ele é contratado como representante comercial, você tem que ter esse vínculo para mostrar. E aí, nessa operação de remessa para venda fora do estabelecimento, a operação sai tributada normalmente. As empresas do regime normal vão tributar essa operação pelo preço de custo ou da produção da aquisição mais recente dessa mercadoria que vocês fizeram, que fez a remessa para venda fora do estabelecimento. Na operação, tanto interna quanto interestadual, a legislação de cada estado traz a forma de lançamento fiscal. Então, você vai ter que observar no seu estado qual que é a forma de lançamento dessa operação. Em relação àqueles produtos que não foram vendidos, como que eu vou proceder com o estorno, já que eu recolhi pela remessa? Então, é muito importante você verificar detalhadamente como que funciona essa operação aí na sua escrita fiscal. E fora do estado, tributado normalmente. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui na operação para fora do estado é que quando você pega uma mercadoria, o vendedor, você, proprietário que está saindo com a mercadoria para vender fora do estabelecimento para outro estado, a gente tem aquele recolhimento do ICMS antecipado ou com margem de lucro. Por quê? Porque você está deixando de vender no seu estado para vender em outro. E a gente fala aquela famosa guerra fiscal, né? Você está deixando de arrecadar aqui para trazer arrecadação para o estado de destino. Então, nesse caso, há uma guerra fiscal. E aí, o estado de destino vai cobrar de você o imposto com margem de lucro. Então, eu trouxe um exemplo aqui do DF, lá no anexo 7º, está tratando sobre isso. Então, se Goiás vender para o Distrito Federal, na barreira, o vendedor que estiver com aquela mercadoria tem que calcular o imposto, e aí vai ser tributado normalmente, e o cálculo é igual da substituição tributária. A diferença é que a margem de lucro é determinada pelo Estado. Geralmente, os estados não utilizam os MVAs que estão nos anexos da substituição tributária. Eles geralmente têm um percentual diferenciado. Aí você tem que ver na legislação do estado de destino. Geralmente, os fiscais que estão ali, eles fazem esse cálculo, você já recolhe a guia e transita normalmente dentro daquele estado, com a mercadoria para você vender. Se você não vender, aí você tem que depois, ou você faz o abatimento na sua escrita fiscal, ou faz o ressarcimento desse imposto para o Distrito Federal, né, que você recolheu antecipadamente. Você vai ter que ver a sua legislação, como que funciona dentro do seu estado essa restituição do valor. Lembrando que se você recolheu para o Distrito Federal, você vai ter que abrir, né, um processo administrativo para recolhimento, para a restituição daquele valor lá. Se você vendeu a mercadoria lá, não há o que se falar em restituição, você recolheu integralmente o imposto. Desculpa. Então, vamos lá. Próximo. Armazém geral, depósito fechado. Então, o armazém geral, ele é um prestador de serviço, né? Então, um prestador de serviço que armazena mercadoria de terceiros. E o depósito fechado é uma empresa extensão da matriz, aonde se abre uma filial apenas para armazenar mercadoria própria. Então, é muito importante saber diferenciar essa operação. Armazém geral, um prestador de serviço, que não é contribuinte do ICMS, mas ele faz a operação de débito e crédito de ICMS em operações interestaduais. E o depósito fechado é uma extensão de um contribuinte do ICMS, é uma filial, e ele vai ter, sim, ali a operação com inscrição estadual também, tudo certinho. E o que acontece? Na operação interna, o armazém geral e o depósito fechado, quando as mercadorias são destinadas para eles, né, dentro do estado, o depositante manda para eles, dentro do próprio estado, é não incidência do ICMS. Então, você mandou a mercadoria para o armazém, para o depósito fechado dentro do mesmo estado, você não tem que recolher imposto. Já na operação interestadual, isso muda. O armazém geral fica responsável por receber essa mercadoria com destaque do ICMS, então ele entra com crédito para ele, e da mesma forma o depósito fechado. Então, o depósito fechado, ao receber essa nota fiscal de uma matriz de outro estado, né, o depósito está em São Paulo, a matriz em Goiás, por exemplo, ao receber essa mercadoria, entra também com crédito de ICMS. Por que, Franciele, com crédito? Porque você vai ver, e a gente vai estar falando de vídeos, em outros vídeos a gente vai estar falando sobre esses temas. Se você quiser, coloque aqui nos comentários, fale mais sobre o armazém geral, sobre o depósito fechado. O que acontece é que o armazém geral, ele vai ficar responsável pelo recolhimento do ICMS nessas operações, se ele fizer a entrega, né, da mercadoria. E aí, ele tem que fazer a apuração do ICMS. Nesse caso, ele recebe com crédito
e quando ele dá saída, ele também destaca o imposto. Na operação de remessa em comodato, é aquela operação onde você empresta um bem seu para um terceiro, para uma empresa, e não é cobrado por isso, né? Um empréstimo gratuito, vamos dizer assim. E aí, nessa operação de remessa em comodato, não há o que se falar incidência do CMS. No contrato, tem que conter o prazo de retorno desse bem comodato, mas não há um limite de tempo. Então, dentro do estado de Goiás, existe não incidência do ICMS, você vai usar lá o CST 41, de não tributado, e tem que ter o contrato. É muito importante, né, você ter esse contrato de comodato com o seu destinatário. Então, muitas pessoas só enviam a mercadoria, faz a nota no 5908, 6908 e esquecem desse contrato. O contrato deve conter o prazo, né? Não há um limite de tempo. Você pode emprestar aí por 2, 3 anos, mas tem que estar lá no contrato e o Estado pode te cobrar essa informação se caso você não tiver. Remessa em bonificação. Então, a remessa em bonificação é aquele produto que um cliente meu compra, né, em grande quantidade ou com habitualidade e eu bonifico ele da mesma mercadoria que ele vem comprando. Né? A maioria das vezes a empresa faz esse tipo de negociação. E aí a remessa em bonificação, ela é uma saída tributada normalmente. Não há na legislação benefício fiscal para a saída em bonificação. O que você tem que observar é o produto. Se o produto tem benefício fiscal, né? A alíquota da operação interna, se tem uma redução da base de cálculo, se tem isenção. E, obviamente, você vai verificar no dispositivo legal se não veda esse benefício nas operações de remessa. Geralmente não tem vedação, mas é bom que você verifique, né, o dispositivo legal se tem alguma vedação nessa operação. A saída em bonificação também na operação interestadual, mesma coisa. Você vai observar se tem algum benefício fiscal, aplicar as alíquotas interestaduais e se não tiver nenhum benefício, sai tributado normalmente, né, com o CFLP 6910. E a doação? A saída em doação, ela é considerada uma operação também tributada normalmente e você vai observar o quê? As exceções. Quais são as exceções? Aquela saída para um destinatário aonde você pode gozar do benefício da isenção. Por exemplo, quando o Estado decreta calamidade pública e você faz uma remessa da mercadoria que você vende, mas para doação para aquele Estado, você pode aplicar a isenção do ICMS. Então, sempre quando você faz uma doação, você sempre tem que observar quem é o destinatário. Dependendo do destinatário, você goza do benefício fiscal de isenção do ICMS. E aí, também tem outras situações, por exemplo, a venda para órgão público, né, na esfera estadual aqui em Goiás, na área da saúde, autarquias, elas têm também benefício fiscal de isenção. Então, a doação, o que você sempre vai verificar é quem está recebendo essa doação. Eu tenho algum benefício fiscal quando eu destino para essa empresa ou para esse órgão? Se eu tiver, eu posso aplicar a isenção. E lembrando sempre, pessoal, todas as operações que vocês utilizam, benefício fiscal ou não incidência do ICMS, você precisa discriminar no campo de informações complementares o dispositivo legal que ocasionou aquele benefício ou aquela não incidência. E aí, aqui a gente traz para você nesse material os dispositivos legais. E se você quiser esse material, coloque também nos comentários, eu quero, coloque seu e-mail e eu vou estar encaminhando para você. Então, a saída em doação, como vocês podem ver, ela é tributada normalmente, mas dependendo do destinatário, pode ser que ela saia isenta. Como é o caso, eu coloquei aqui doações a vítimas de calamidade pública naquele estado aonde ou naquela cidade aonde foi decretado calamidade pública. Outra operação também bastante comum, amostra grátis, né? Uma indústria fabrica produtos e quer apresentar esses produtos novos aos seus clientes ou futuros clientes. Então, nessa situação, para que você dê saída como amostra grátis e goste do benefício de isenção, você precisa de ter alguns conceitos aí estabelecidos no seu produto, na sua mercadoria. Então, a via de regra, a saída de amostra grátis, ela só vai ser isenta se você seguir as exigências do benefício fiscal. E qual que é as exigências? Se é a nível nacional, coloca o convênio aqui, assim como a doação também, você vai ver que uma das exigências aqui para remessa para amostra grátis é que a distribuição tem que ser gratuita,
a amostra do produto tem que ser diminutivo ou de nenhum valor comercial. E essa embalagem ela tem que ser estritamente para você conhecer o produto, que não pode exceder 20% do conteúdo ou o número da unidade menor embalagem de apresentação comercial desse mesmo produto. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que você tenha isenção na operação de amostra grátis, você tem que cumprir algumas exigências na própria distribuição desse produto. E aí sai com a isenção do ICMS. Lembrando que você dá a saída com isenção, a fábrica dá a saída com isenção, e aquele atacadista, aquele varejista que recebeu aquele produto, também ele tem da saída como amostra grátis. Não pode revender esse produto, tá? Vedado. Remessa para demonstração. Então, também é muito comum as empresas que têm maquinários, né, produtos que querem demonstrar para o seu respectivo cliente, eles podem fazer essa remessa para demonstração, desde que retornem até 60 dias. Aqui em Goiás é não incidência do ICMS e é a nível nacional esse dispositivo. Alguns estados trabalham com suspensão do ICMS. Então, é muito importante você verificar o que o seu estado traz na legislação. É suspensão? É não incidência? Aí você vai trabalhar com o CST da operação que está falando no seu regulamento. Outra operação bastante comum, remessa para feira e exposição. É isento do ICMS aqui no estado de Goiás, tanto na operação interna quanto na operação interestadual, e desde que retorne até 60 dias da data da saída do bem ou do material. Geralmente, muitas empresas, muitos produtores rurais, né, fazem remessas aí para exposição de animal. E aí você vai ter que verificar no seu regulamento se há alguma particularidade em relação à questão dos animais. Mas, via de regra, a remessa para exposição ou feira sai com a isenção e é até 60 dias. A nível nacional, tem alguns convênios e você vai ter que encontrar na sua legislação qual que é o artigo que fala dessa isenção ou suspensão. Consignação mercantil. Consignação mercantil é a remessa que você faz para o seu cliente, que é vendedor, e ele vai fazer a divulgação daquele produto até que ele consiga fazer a venda. Então, assim que ele fizer a venda, que ocorrer a venda lá, você aqui como remetente efetua de fato a nota fiscal de venda. Então, é uma forma dele conseguir fazer aquela venda sem ter o vínculo, né, anteriormente da compra com a sua empresa. Aí, nesse caso, a legislação orienta a fazer a tributação normal dessa remessa. Então, a remessa em consignação mercantil sai tributada normalmente, lembrando sempre que se o produto estiver na substituição tributária, isso para todas as operações aí acima, na operação interna, por exemplo, a gente não vai ter tributação, porque já foi retido na fabricante. Se for você a fabricante, a operação vai ocorrer tanto do ICMS normal quanto da substituição tributária, para essas operações que a gente tem falado que não tem benefício. E tanto na operação interna quanto na operação interestadual, sai tributado normalmente. Remessa de vasilhame ou sacaria. Muito comum também as empresas utilizarem aí para transportar seus bens, seus materiais, principalmente as empresas de refrigerante, né, que utilizam aí vasilhame. Todas essas empresas que fazem remessa desses vasilhames, desses recipientes, eles não serão cobrados do destinatário. Se for, vai ser tributado, tá? Essa remessa de vasilhame. Então, toma cuidado que a isenção só alcança se você não cobrar do destinatário o valor dessa mercadoria, né? Vai condicionar lá no produto o custo dela. Se você acondicionar, você perde a isenção. Outra situação também que, para que você aplique a isenção do ICMS, é que esse vasilhame retorne, né? Então, você tem que ter, você não pode cobrar do seu cliente e ele também tem que retornar. Em Goiás tem algumas particularidades, tem que ter uma via adicional do DANF, referente ao retorno desse vasilhame, lá no seu livro de entrada. Então, tanto interno quanto interestadual, a remessa em vasilhame é isento do ICMS, você vai utilizar lá o CST 40, e tem uma regrinha aí, né? Não pode ser cobrado e o vasilhame tem que retornar. Outra operação também é o lançamento efetuado a título de simples faturamento. Essa operação aqui foi o que eu falei lá acima, ela não é bem uma remessa, é uma nota de simples faturamento, mas eu quis deixar ela aqui porque ela tem o segundo dígito 9 e quero falar com vocês em relação às empresas do regime normal e simples em relação a essa operação aqui. Então, para quem é do regime normal, sem destaque do ICMS.
Para quem é do Simples Nacional, é uma nota fiscal que é tributada, porque essa operação aqui, a empresa do Simples Nacional oferiu receita, oferiu faturamento, faturou, né? Então, nesse caso aqui, para as empresas do Simples Nacional, vai ser tributado. Mas para as empresas do regime normal, não destaca o ICMS e o IPI é facultativo. Quis deixar aqui só para vocês terem uma visão, tá? Remessa de mercadoria por conta e ordem é a operação triangular, né? A empresa A vende para a empresa B, que manda entregar na empresa C. Geralmente, a empresa C pode ser um depósito fechado, um armazém geral, ou até mesmo outra empresa, ou até mesmo uma pessoa física. Mas a gente está falando de uma operação que envolve 3 CNPJs, ou 2 CNPJs, um CPF, enfim, é uma operação triangular. Envolve 3, como que eu posso falar? 3 pessoas ali, né? A gente pode falar pessoa jurídica ou pessoa física. Então, nessa operação triangular, se a empresa A, que está fazendo a remessa, for dentro do estado, ela estiver entregando na empresa C por conta e ordem de quem adquiriu, que no caso é a empresa B, essa remessa, ela não será tributada pelo ICMS. Então, a empresa A mandou direto para a empresa C por conta e ordem da empresa B, aí não é tributado. Sai lá no 5923 e aqui é não incidência do ICMS, você vai usar lá o CST 41. Já na operação interestadual, muda a situação, por quê? Porque a empresa A que está fazendo a remessa para a empresa C, por conta e ordem do adquirente, se essa remessa, por exemplo, for feita para um armazém geral que está fora do estado do depositante, essa operação ela vai sair com a tributação do ICMS. Então, o que ocorre? Se eu estou mandando uma mercadoria, por exemplo, agora, né, pacificado pela Lei Candir, a nova alteração que vem em relação ao DIFAL, se a empresa estiver mandando diretamente para um CPF e esse CPF não estiver no mesmo estado do adquirente, haverá a tributação do DIFAL, para você ver aí, trouxe essa alteração. E o armazém geral? Se o armazém geral não estiver no mesmo estado do depositante, ele, ao fazer uma remessa, ele vai tributar essa remessa e essa entrega. Então, vamos por um exemplo. São Paulo manda mercadoria para armazenagem em Goiás. E aí faz uma venda para um cliente goiano. O armazém geral, ele vai fazer a remessa por conta e ordem lá para o cliente de Goiânia. Ele está em Goiás, vai mandar para o cliente de Goiás, né? Tudo dentro do mesmo estado. Mas como o armazém geral ficou responsável pelo recolhimento dessa operação, na saída do armazém geral, vai sair tributado normalmente. Ele fica responsável pelo recolhimento. Então, sempre que o armazém geral estiver em outra unidade da federação, ele vai ter que destacar o ICMS. E na operação interna é não incidência. Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente. Essa operação é a operação triangular, só que aqui é a operação de indústrias, né? A indústria compra do fornecedor A insumos, manda entregar na industrializadora C. E aí a A envia direto para C. Essa operação de remessa, ela também sai com a não incidência do ICMS. E aí, nesse caso, tanto dentro quanto fora, aqui é isenção do ICMS, tá? Vamos corrigir aqui, tá? Não incidência, é isenção do ICMS. E aí você tem a isenção, SST 40, e aí você vai trazer o quê? Essa operação pelo prazo legal, de até 270 dias e 360 dias. Operação interestadual. Então, essa remessa, desde que ela retorne até 270 dias para o adquirente, sai isento na operação interna e na operação interestadual 360 dias, se retornar. E se não retornar dentro desse prazo? Toda operação que não retorna dentro do prazo, você é obrigado a emitir uma nota fiscal complementar. Essa nota fiscal é do destaque apenas do ICMS, com multas e juros da data da emissão da nota. Aquele remetente vai receber essa nota complementar e acreditar o ICMS na apuração dele. E aí, se ele for do regime normal. E na hora que ele fizer o retorno dessa remessa, ele sai também com destaque. Essa é uma operação a nível nacional, então, essa operação triangular da operação de remessa para industrialização é a nível nacional. O que você vai ver no seu estado é onde que está o dispositivo legal e como que o seu estado está trazendo isso. É não incidência? É isenção? Qual que é a forma que ele está trabalhando essa operação? Nesse caso aqui,
o Estado de Goiás trabalha com isenção. Outra operação aqui, remessa simbólica, né? Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado. Essa operação aqui é aquela operação que a empresa ela compra a mercadoria, manda para o armazém geral e aí ela vende essa mercadoria. Só que quem compra a mercadoria quer que permanece lá no armazém geral, não quer que tira de lá ainda. Fala, não, eu quero que mantenha aí ainda esse bem. E aí nessa operação, esse que comprou agora, que já é o adquirente, que houve a transferência de titularidade para ele faz uma remessa simbólica de mercadoria para armazém geral. E aí nessa operação, dentro do estado, é sem incidência do ICMS. Mas na operação interestadual, essa mesma remessa simbólica, ela tem que ser tributada normalmente. Remessa para conserto ou reparo, não incidência do ICMS dentro do estado e fora é isento. Existe um convênio nacional, lembrando sempre que quando a gente está falando de remessa para conserto, dentro do estado 270 dias para retornar com a não incidência, fora com a isenção 360 dias. 59,49, você vai analisar caso a caso. Por que caso a caso? Porque eu vou trazer uma situação logo abaixo de um CFOP de uma operação que não tem CFOP específico e tem benefício fiscal. Então, toda vez que você emite uma nota no 59,49, 69,49, na descrição da nota, coloca a descrição de fato do que está ocorrendo. Tem muita empresa que vai emitir nota nesse CFOP e coloca assim na descrição, outras saídas não especificadas anteriormente. Ok, mas o que não foi especificado anteriormente? Você tem que colocar lá a descrição. Por quê? É com base naquela descrição que o Estado vai saber se tributa ou não. Então, sempre analisa caso a caso. Eu vou trazer um caso logo a seguir de uma operação que utiliza esse CFOP e que tem benefício fiscal. Remessa para mostruário é sem destaque do ICMS. Lembrando que mostruário tem um conceito específico. Então, se você está levando aí para apresentar de porta em porta, por exemplo, modelo de meia, o par não é um mostruário. O mostruário é um pé, né, do par. E aí você pode sim configurar como mostruário. Então, desde que você atenda aí o requisito do que é um mostruário, sai sem destaque do ICMS, não incidência, e aí você tem aí um prazo de até 180 dias da data da remessa que você enviou, tanto na operação interna quanto interestadual. Você pode aplicar não incidência, não vai recolher ICMS, desde que retorne dentro desse prazo. Remessa de bem do ativo mobilizado, aquele bem que você manda para outro estabelecimento que vai utilizar a fins de industrialização ou qualquer outra atividade, mas você remete o bem para fora do estabelecimento. E aí, nesse caso, aqui no estado de Goiás, você utiliza a isenção. A nível nacional, você vai ter que ver no seu estado onde está o dispositivo legal. Dentro do estado não tem prazo para retornar, mas tem que retornar. E na operação interestadual, você tem 180 dias para retornar esse bem que foi utilizado fora do estabelecimento. Remessa para treinamento, uma das operações novas aí. Todo o equipamento, material que você faz para remessa para fora, né, do seu estabelecimento de equipamento para treinamento, também sai sem destaque do ICMS, desde que retorne até 180 dias. E também na operação interestadual. Então, toda remessa para treinamento tem que ter o CFOP específico, descrição correta, nacional também, você vai ter o benefício aí de não incidência, e aí desde que retorne até 180 dias. Remessa para locação, né? Remessa para locação, a gente entende que não é uma atividade, né, que é alcançada pelo campo da incidência do ICMS, mas tem muitas atividades, até mesmo prestadoras de serviço que acabam fazendo essa remessa com bastante frequência, e aí você tem que ter a emissão da nota. Sendo contribuinte ou não, a remessa para locação, ela não é tributada pelo ICMS. Então, aqui você vai ter um CFOP específico, porém, não é tributado aí a operação. Então, você vai utilizar lá o 41. E, por fim, remessa para teste, que é o que eu falei para vocês, não tem CFOP específico, mas existe uma previsão legal de não incidência do ICMS aqui em Goiás, 120 dias, tanto interno quanto interestadual, e aí você, como eu disse, na hora que emite a nota, você vai emitir no CFOP 59,49, mas a descrição da operação vai estar escrito remessa para teste, ok? Então, finalizamos aqui de uma forma geral todas as remessas, e aí, como eu disse para você no começo do vídeo, se você quiser esse material, coloque no comentário daí do vídeo do YouTube, eu quero o seu e-mail, que eu vou estar te encaminhando,
Pontos que eu quero observar com vocês. Observe sempre se o produto possui benefício fiscal. Isso pode ser aplicado na operação de remessa, tá? Outro ponto, se a empresa faz parte de um regime especial que trata determinada remessa diferente, conforme o termo de acordo que ela firmou entre o Estado e o contribuinte. Ou seja, se essa empresa firmou um termo de acordo com o Estado e lá naquele termo de acordo trata uma determinada remessa diferente, siga o termo de acordo. Ah, Franciele, mas a legislação fala A e o meu termo de acordo fala B. Siga o termo de acordo. É ele que está firmando o seu benefício, então siga ele. E operações com produtos da substituição tributária, você deve observar também o CST. Então, para aqueles produtos que têm substituição tributária, que não vai ter nenhum benefício fiscal, você vai ter que colocar o CST de substituição, tá? Então, essa é algumas observações que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Se você gostou dessa informação e deseja mais assuntos relevantes, escreve aí nos comentários.